Pessoal, Pai Senhor, bom dia. Manhã abençoada nessa manhã de domingo. Hoje é 13 de abril de 2025. Que o Senhor venha falar conosco através dessa breve palavra, dessa conversa aqui no canal. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam, compartilhem, comentem. Os padrões aqui das plataformas. Toda vez que a gente chama Jesus para dentro do problema, ele cumpre os desígnios dele, né? E o problema maior não é nem passar por dificuldade. É quando não colocamos o Senhor dentro da dificuldade. Quando não levamos o Senhor para dentro da luta. E é claro, irmãos, é muito conveniente ir para a igreja, buscar o Senhor quando passa pelo problema. Então até eu vou retificar o que eu estou dizendo aqui. Jesus tem que fazer parte da nossa vida, dos momentos bons e dos momentos ruins. Se ele estiver fazendo parte da nossa vida no momento de bênção, de bonança, quando vier a crise, quando vier a escassez, quando vier a dificuldade, ele vai estar presente para mudar os cenários. Então vamos lá. Jesus é convidado, e aí é o primeiro milagre dele, ele é convidado para a boda ou para o casamento de Caná da Galileia. Ele vai lá em Caná, né, que fica lá na Galileia, perto de onde ele residia, que era Cafarnaum, que também era na Galileia. E ao terceiro dia acaba o vinho. O casamento demorava 7 dias. No terceiro dia acabou o vinho, não estava nem na metade do casamento. Era o costume dele, 7 dias de casamento. Então era um problemão, era um problemaço. Só que Jesus foi convidado para aquele casamento, ele estava presente. Inclusive ele estava presente no momento de bênção, de alegria, de celebração. Ele estava ali presente no casamento, né? Ele estava ali, né? Enquanto tudo estava bem, ele estava presente. Quando tudo deu errado, a presença dele foi crucial, foi fundamental para mudar aquele cenário. E aí no terceiro dia que acaba o vinho. 3 na Bíblia fala de um propósito de Deus. Fala de um tempo onde Deus cumpre os desígnios dele, onde Deus cumpre ali os planos dele. Não está à toa. Não está à toa. E às vezes a gente está vivendo um momento de bonança, de alegria, as coisas estão acontecendo, está tudo dando certo. De repente, meu irmão, vem uma nuvem, vem uma tempestade, vem uma dificuldade no meio da bênção e acaba o vinho, e acaba a alegria, e acaba a felicidade, acaba aquela fase boa, sabe? Acaba aquilo que está alegrando o nosso coração, porque o vinho era isso, era aquilo que alegrava o coração das pessoas na festa. E aí o que faz? O que fazer? Como fazer? A solução estava ali. Desde o início a solução estava ali. A solução não foi chamada para resolver o problema. Esse é o ponto, tá? Que eu comecei dizendo aqui, né? E corrigi. A solução ela já estava presente quando nem sequer o problema havia. Então, Jesus não pode ser uma contenção de problemas na nossa vida. Como eu brinco dizendo aqui para vocês, o bombeiro dos nossos incêndios, né? A gente cria incêndio e aí Jesus entra para poder apagar os incêndios que nós mesmos criamos. Não, o Senhor tem que fazer parte. Ele deve ser um convidado. Ele não pode ser ali alguém que está ali, o staff da emergência, o bombeiro que vai apagar o fogo. Não, ele tem que ser o convidado. Ele não foi ali para isso. Ele não foi convidado para resolver o problema, nenhum problema no casamento. Ele foi para se alegrar no casamento, né, naquela festa. Da mesma forma, Jesus tem que entrar em nossas vidas para ser motivo da nossa alegria, para que venhamos a alegrar o coração do Senhor com a nossa obediência. Não é para poder resolver o problema. A nossa relação com Deus não pode ser uma relação de pedinte, apenas pedir, apenas colocar diante dele nosso carrinho da Shopee do céu, a nossa lista de desejos, as nossas orações, aí pede. Não, ele deve fazer parte da nossa vida como uma celebração. A nossa vida deve ser uma celebração, uma expressão de gratidão, de louvor a Deus por tudo aquilo que ele tem feito. Então, Jesus estava ali presente. E aí, quando acaba o vinho, e não tem jeito, em algum momento da vida humana, em algum momento da nossa existência, da nossa jornada, da nossa passagem por esse mundo, o vinho, a alegria, aquilo que nos alegra, aquilo que traz contentamento, acaba, irmãos. Acaba. Tem uma hora que o problema vem, aí o sorriso some, a felicidade some, aquele brilho no olhar some. Acaba. Ninguém vive só no alto. Tem hora que a gente passa pelo vale, tem hora que a gente passa por momentos ruins, por momentos de crise. Então o vinho acabou. Foi algo inesperado? Foi algo inesperado para todos que ali estavam. Para o Senhor não, ele já sabia que o vinho ia acabar. Ele, dentro da sua onisciência, sendo totalmente homem, mas totalmente Deus, ele sabia. Deus sabe tudo
tudo, todas as fases. Hoje a gente está aqui bem, amanhã vem uma crise, ou de repente você já está passando por uma crise, mas amanhã possa ser que venha um novo dia, um momento de bonança. Deus conhece todos os eventos da nossa vida. Então ele foi convidado para a festa, mas ele já estava preparado para o que estaria por vir. Nós, como aqueles que estavam ali, os convidados, os donos da festa, os noivos, nós nunca estamos preparados. Eles não estavam esperando aquilo. O vinho acabou, o desespero foi total. Terceiro dia da festa, acabou o vinho e agora o que a gente faz? Desespero é total. Nós, quantas vezes as coisas acontecem, a gente não está esperando. Nós não sabemos. A gente não tinha planejado aquilo. É algo que vem como uma variante, né? Vem algo que vem, não estava nos planos, não estava no cálculo, não estava ali na... Eu sou muito pragmático nisso, né? Eu acho que como alguém que gosta de planejar as coisas e tal, eu sempre faço o cálculo do meu dia, o cálculo do meu mês, mas só que tem hora que as coisas surgem, as coisas acontecem, por mais que você seja alguém ali que calcule, alguém que seja ali um fleumático, que vai, né, gostar de coisas previsíveis, sempre tem algo imprevisível no nosso dia, no nosso mês, no nosso ano, na nossa vida. Sempre. E aí o que fazer? Falaram com Jesus. Foram avisar a ele. E aí ele dá uma ordem que era meio absurda. Enchei de água as talhas. Olha, pega esses vasos que vocês têm aí para poder botar os vinhos. Sabe, o vinho que acabou, enche de água. Vocês não têm vinho, mas tem água. E aí ele faz com que aquelas 6 talhas venham a ser transformadas, a água venha a ser transformada em vinho. Então só o Senhor pode transformar aquilo que temos em algo que nós não temos. Só o Senhor. Então, claro que a obediência fez toda a diferença. Eles obedeceram, eles fizeram aquilo que foi ordenado, e aquilo que eles tinham foi o que gerou, não gerou a possibilidade, mas foi aquilo que foi usado por Deus para trazer aquilo que eles não tinham. Você está entendendo? O que você tem hoje? É oração? É dobrar os joelhos? É orar? É madrugar? É buscar? É chorar aos pés do Senhor? É ouvir os louvores? É ouvir mensagens, palavras? Use o que você tem, meu irmão, minha irmã. Enche o teu coração de água. Enchei de água as talhas. 6 é o homem, são 6 talhas. Encha a sua vida, o seu coração da presença do Espírito Santo, da água, da palavra, da revelação abundante na sua vida. Enchei de água as talhas. Deus vai transformar aquilo que você tem. Ele vai fazer com que surja aquilo que você não tem. Aquilo que se perdeu, aquilo que é escassez na sua vida. Ele sabe qual foi a área da sua vida que acabou o vinho. Ele sabe o que está faltando na sua vida, o que está faltando, o que era uma festa e se transformou no luto, porque foi isso que aconteceu. Aquela festa, em 3 dias, se transformou em luto, se transformou em tristeza, se transformou em preocupação, se transformou em angústia. Quantas coisas na sua vida, em algum momento foi alegria, foi festa, foi folguedo, mas se transformou em luto e angústia, em aflição, em desespero, porque algo, ou alguém, ou alguma coisa acabou. Enchei de água as talhas. Obedeça. Faça o que o mestre ordena. Porque o melhor vinho, e foi o que disseram, Jesus multiplicou, quando foi servido o vinho, havia um costume de dar o melhor vinho no início, e quando todos já estavam meio ali felizes, alegres, coração alto, eles pegavam e davam o pior vinho. Né? E o melhor vinho foi servido, já tinha sido servido. O melhor vinho do homem. E o pior vinho do homem também já tinha sido servido. Mas o melhor vinho de Deus, que é o vinho de Deus, esse tinha acabado de ser feito. Jesus tinha acabado de produzir, transformando a água em vinho. Talvez você já tenha vivido o melhor momento humanamente falando, e também o pior momento humanamente falando, mas o melhor momento de Deus para você é o que virá. É o que Deus vai colocar diante dos teus olhos. Esse é o grande milagre. Essa é a grande transformação. Deus tem o poder de transformar a água, de transformar aquilo que você tem, em aquilo que você precisa, em aquilo que você deseja, em aquilo que você almeja. Enchei de água as talhas. Tome posse dessa palavra, que Deus te abençoe, porque eu creio que o Senhor vai estar trazendo multiplicação, transformação. A palavra é essa, transformação na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. Deus abençoe vocês, Pai e Senhor.